Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E é legal a gente ressaltar, né, Vlamir, que o nome é Mundial de Marcha por Equipes. Né? Então é por países, né? E tem equipes ali, vai pontuando, né? Colocação que vai chegando, os atletas dos países vão pontuando. Então é um evento muito grande, porque os países podem levar até 5 atletas, né, por prova. Então no Mundial e Jogos Olímpicos são 3. Então desses 5, 3 vão pontuar. Então a China vem com um time muito forte, Japão, aquela briga Espanha e tal. E aí o Brasil tá nessa e a gente tem poder falar que a gente vai poder sediar um campeonato mundial de marcha por equipes com uma delegação muito boa, né? De qualidade. Olá, tudo bem? Podcast CB Esportes, mais que especial, um presentão para você, porque a gente está recebendo o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Vlamir Campos, e simplesmente Caio Bonfim, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Vitor Parrini, meu colega do Correio Brasiliense, nossos aplausos a Caio Bonfim, nosso medalhista. Que isso. Obrigado. Tenho também aqui no nosso estúdio, simplesmente os maiores fabricantes de talentos da marcha atlética no nosso país, o João Sena, papai do Caio Bonfim, e também a Janete, esse casal que vai continuar fabricando muitas medalhas para o nosso país, um projeto sensacional em Sobradinho. E eu quero começar o nosso bate-papo agradecendo a vocês pela presença aqui no nosso podcast, tanto o Vlamir quanto o Caio. E quero começar perguntando para você, Vlamir. Hoje é 12 de agosto, faltando aí um ano para esse evento magnífico aqui na cidade, que vai ser a Marcha Atlética, o Mundial de Marcha Atlética, pela primeira vez um país do Hemisfério Sul recebendo esse evento. Eu quero começar te perguntando o que trouxe esse evento para Brasília, como é que foi trazer esse mega evento para cá para o Distrito Federal. Muito obrigado, agradeço o convite em nome da Confederação Brasileira de Atletismo. É um prazer estarmos aqui no Correio Brasiliense, estarmos aqui em Brasília falando desse Mundial de Marcha Atlética, que já nasce como um evento histórico, né? O primeiro campeonato mundial de marcha atlética no Hemisfério Sul. Trabalhamos muito para isso, exatamente por tudo que você falou na introdução, né? Esse Mundial é uma homenagem ao Caio Sena, é uma homenagem ao João Sena, homenagem à Janete Sena. E o país precisava disso, nós precisávamos colocar luz na marcha atlética, essa modalidade que vem crescendo e vem contribuindo sobremaneira com o Brasil em todos os campeonatos mundiais, nos Jogos Olímpicos. Então, nada melhor do que trazer para nossa casa, trazer para o Brasil e para Brasília. Né? No eixo monumental, nós teremos, na Esplanada dos Ministérios, nós teremos então o Campeonato Mundial de Marcha Atlética 2026, pela primeira vez no Hemisfério Sul, os melhores marchadores do mundo estarão em Brasília. E eu sempre tenho dito, nós faremos festa para os brasileiros. Eu tenho absoluta certeza que esse campeonato mundial aqui em Brasília é um estímulo a mais para os nossos marchadores que irão performar, que irão mostrar mais uma vez para o mundo e também para Brasília e para o Brasil a força da marcha atlética. O Vitor Parrini é o nosso repórter do Correio Brasiliense, um dos nossos especialistas em esportes olímpicos, esteve há pouco mais de um ano em Paris cobrindo a conquista do Caio Bonfim, e nada melhor do que ele para iniciar as perguntas ao Caio Bonfim. É um prazer receber o Caio, né? Um ano, né? 1º de agosto. O que mudou, Caio, de lá para cá? E acho que perguntar do seu sentimento, né? De receber daqui um ano o Mundial de Marcha Atlética aqui na cidade, você que treina e treinou bastante por aqui. É um prazer estar falando com vocês, né? Estar nessa mesa junto, podendo falar, né, de atletismo, de esporte e, claro, da marcha atlética. Pois é, a gente está um ano aí relembrando da medalha olímpica de Paris e estamos falando aí quase um ano para o Mundial de Marcha, né, 8 meses. Então são mistos de o que a gente já fez e o que a gente pretende fazer. Eu fico feliz de poder chegar no ponto desse, aquilo que a gente ama e se propõe a fazer. Então quando você consegue chegar na Olimpíada, conseguir um bom resultado e depois você vai medalha olímpica e depois tem esse presente, né, do Mundial de Marcha
E é legal a gente ressaltar, né, Vlamir, que o nome é Mundial de Marcha por Equipes. Né? Então é por países, né? E tem equipes ali, vai pontuando, né? Colocação que vai chegando, os atletas dos países vão pontuando. Então é um evento muito grande, porque os países podem levar até 5 atletas, né, por prova. Então no Mundial e Jogos Olímpicos são 3. Então desses 5, 3 vão pontuar. Então a China vem com um time muito forte, Japão, aquela briga Espanha e Itália. E aí o Brasil tá nessa e a gente tem poder falar que a gente vai poder sediar um campeonato mundial de marcha por equipes com uma delegação muito boa, né? Com de certeza. qualidade. E eu acho que isso aí é bacana a gente ressaltar, porque fala muito da medalha, né? Do Caio e tudo, mas o que a Viviane tem feito no feminino, né? Com a Gabi, tem a Érica, e o masculino, eu, o Max e o Matheus, que fomos para a Olimpíada de Paris, o Mazo, que foi para a Olimpíada de Tóquio, todos esses aí vindo montar uma equipe. Então eu acho que é muito bacana o que a gente está vivendo. E aí vem para Brasília, né, onde é um local que a gente podia ter ganhado sede como Brasil, e aí tem o interesse daqueles que querem fazer, tem isso também, que não é só mandar um e-mail lá para o de atletas, olha, queremos sediar aqui, Brasília está de portas abertas. Tem um monte de pré-requisitos, então tem um monte de gente, né, torcendo, né. Tem que ser o governo, né, do Distrito Federal, junto com a Secretaria de Esporte, a Caixa, a Confederação, a própria Federação de Atletismo de Brasília, né, todos participando, olhando, atenciosos para a brecha. E aí quando... Eu tô falando todo o sentimento, desculpa alongar um pouco, é um sentimento muito importante, pra gente entender isso tudo, que tinha, acho que a Espanha concorrendo, né, presidente? Espanha, Polônia e Equador. E aí... mas tem uma coisa legal em Brasília, é a primeira vez vai ser no hemisfério sul, né? Calma aí, o Equador também mas a gente tem uma medalha olímpica na marcha atlética, o Equador também ganhou, e aí a gente ficou aquele negócio, daqui a pouco o Brasil foi ganhando corpo com esses apoios, com essa estrutura que a gente, de todos aqueles que estavam empenhados, e de repente vem a grande notícia. Então a gente está muito feliz de poder sediar, e eu acho que é legal porque a galera tá com os olhos voltados, né? Porque daqui 2, 3 anos, né? 4 anos a gente podia fazer, mas talvez esse momento seja o mais, né, o ideal, porque a galera, né, tá ali com saudade, né, da Olimpíada, e aí vem o Campeonato Mundial. Brasília tem nos recebido muito bem, né? E aí tem esse espaço físico que eu acho que vai ter um público bacana, e tem aquela audiência que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Sim. Então, acho que isso para o de atletas é legal, porque começa a ver que o Brasil também é um mercado para isso. Então, por isso que a gente quer fazer o mais bonito possível. Então, estou muito feliz de fazer parte disso tudo. Nasce as responsabilidades também, porque agora tem que chegar em forma, todo mundo quer ver o Caio Machado, vai treinar. Então, assim, o dono da casa. Então, que eu posso me alegrar e tudo, mas com esse olhar também de que eu tenho que estar muito bem treinado, dedicado, para a gente poder representar o Brasil e Brasília da melhor forma. Vlamir, aqui embaixo a gente tem o CEDOC, que é o Centro de Documentação do Correio Brasiliense. A gente tem a história do Caio Bonfim, registrada no Correio Brasiliense desde pequenininho, crescendo. Os pais dele conhecem o José Cruz, que é um repórter aqui especializado em atletismo, que contou muito da história dele ao longo do tempo. E agora, né, depois de tanto tempo, Brasília recebendo o Mundial de Marcha Atlética por equipes em 2026. A gente sabe que receber um evento desse requer uma narrativa, né, toda. O que os organizadores, especialmente a CBAT, pretende passar como imagem para o mundo, para o restante do mundo, né, nesse evento da Isso marcha? é extremamente importante. Como o Caio bem falou, não basta você enviar um e-mail para a World Athletics falando que você quer receber o Mundial. É um processo que começa bem antes. E esse processo, inclusive, nós entramos tarde, ele começou 4 anos antes, mas nós só entramos no ano passado. E conseguimos, porque era para ser, né? Quer dizer, quando nós propusemos, o prazo até já tinha encerrado para apresentação de candidaturas. Falei, mas existe uma possibilidade. Se existir, eu quero apresentar, eu quero aplicar para nós recebermos esse campeonato mundial em Brasília. É um caderno de encargos bem robustos, nós estamos falando aí de investimentos da ordem de $1,5 milhão para você assegurar esse evento, uma vez que, além de toda a infraestrutura do evento, você tem que assegurar a questão de hospedagem, alimentação, transporte interno, segurança de todas essas equipes, de todos esses atletas. Um evento extremamente robusto, um campeonato mundial.
com o apoio do governo do Distrito Federal, da Caixa, das loterias Caixa, do governo federal e do Comitê Olímpico do Brasil, nós conseguimos cumprir todo esse caderno de encargos. A World Athletics esteve aqui em Brasília, 2 representantes da World Athletics estiveram aqui vistoriando tudo. Esse foi um grande diferencial. E foi muito legal porque eles chegaram de madrugada. Um deles mora em Budapeste, né, na Hungria. O outro mora na Irlanda. Os 2 hoje trabalham na World Athletics, fica em Mônaco, nunca tinham vindo ao Brasil. E eles chegaram à noite no aeroporto de Brasília, eu vou já por volta de meia-noite. Nós fomos buscá-los, né, numa van e fizemos questão de chegar pelo Palácio do Planalto, né, que nós queremos mostrar para eles a esplanada dos ministérios à noite e onde seria o local da prova, o percurso que é a largada em frente à catedral. Mesmo cansados, eles já ficaram impressionados com o que estavam vendo. Eles nunca tinham visto nada parecido. Que cidade é essa? Né? Que local é esse que eu me desloco do aeroporto para cá em 15 minutos e eu não tive um semáforo e uma coisa fantástica como essa? Então, chegaram no hotel 1h da manhã, no dia seguinte já começaram as visitas, mais uma vez, o local o percurso, a rede hoteleira, estivemos com o governo do Distrito Federal, estivemos com o Ministério do Esporte. Foram uma visita de 2 dias, mas eles conseguiram ticar todos os pré-requisitos que se faziam necessários. Depois disso, teve uma apresentação 15 dias depois, onde todos os países candidatos apresentaram as suas candidaturas e nós fomos vitoriosos. Então, estamos muito felizes. Agora é o momento mais importante, que é tirar do papel e realizar o evento. O que nós queremos? Mostrar para o mundo que, além de grandes atletas, nós também sabemos fazer grandes eventos. O Brasil fez a Copa do Mundo, fez os Jogos Olímpicos de 2016 e o atletismo tinha que trazer algo dessa grandeza. E também, informando para vocês em primeira mão, nós já estamos aplicando para o Brasil ser sede em 2028 do Campeonato Mundial de Corrida de Rua. Então, que é um evento super disputado e por certo que o Mundial de Marcha Atlética por equipe vai ser o nosso cartão de visita. Então nós estamos empenhados em realizar um grande evento, mostrar para o mundo que nós conseguimos fazer um grande evento de excelência. Isso é importantíssimo também para Brasília. Nós estamos gerando a economia com isso, vão ser centenas e centenas de atletas, imprensa, enfim, pessoas do mundo circulando em Brasília, respirando marcha atlética até o grande dia 12 de abril, um domingo, onde com certeza o Brasil brilhará na pista, na rua, na verdade, né? No pódio, e também mostrará para o mundo do atletismo, principalmente, que nós temos condições de receber grandes eventos. Legal. Bacana. O Flamengo trouxe um pouco desse bastidor. Caio, como é que você tem percebido o interesse dos atletas estrangeiros? Assim, eles já te perguntaram, tem alguma curiosidade sobre como será competir em Brasília? Questão climática, né, que com certeza é um fator muito determinante aqui na nossa cidade nessa época do ano. Então, eu acho que bem menos do que vai ser depois do Mundial, porque como tá todo mundo focado no Mundial de Atletismo esse ano em setembro, né, em Tóquio, então a galera tá, mas assim, em algumas partes do circuito mundial, alguns perguntaram porque vai ter algumas mudanças pro ano que vem, né? A marcha atlética é de 20 quilômetros e vai passar a ser meia maratona, 21 quilômetros. E vai ter a estreia, acredito, né, da maratona, né, de marcha atlética no Mundial. Então as perguntas dessas assim, e aí, vai ser maratona lá mesmo? Né? Vocês estão sabendo de alguma coisa que a gente não sabe? Brasília, onde vai ser o local, né, para eles estudarem aí, internet. Também perguntaram do clima, mas eu falei que fiquem tranquilos, não é em setembro o Mundial de Marcha, né, em abril, né, então tem uma umidade bem tranquila, né, até chove um pouquinho, né, então acho que vai ser bem bacana. Tem uma altitude, né, Brasília tem essa particularidade, mas a galera também é acostumada com isso, então não tem tanto. Eu acho que vai, a partir de quando virarem a chave ali do Campeonato Mundial de Atletismo pro de marcha, que vai receber muita mensagem, né? Mas eu acredito que já tem algumas pessoas também querendo vir treinar aqui, porque eu acho que é legal também, né? Então, tá esquentando, Presidente, eu queria que o senhor falasse sobre os dois ali, ó.
João Sena e Janete, a importância deles para a gente chegar nesse nível de excelência que vai ser esse evento, né? A realização desse evento, né? E falasse um pouco desse projeto que eles têm, sensacional aqui pra gente de Brasília, que é essa formação de Caios Bonfins, né? A gente tem um Caio, mas tem outros Caios sendo formados ali. A gente fez uma matéria quando você foi medalhista de prata, que pra gente foi ouro. A gente fez uma matéria com as crianças, né, que treinam ali naquela região de Sobradinho, que são atendidas pelo projeto social, né? E sem dúvida isso foi um elo para que a gente chegasse a esse momento, né? Com certeza. É impossível se falar de marcha atlética no Brasil sem falar de João Sena e de Janete Sena. Isso não é uma retórica simples, isso é a realidade. E não é nem porque eles estão ali me olhando não, viu? É porque é verdade mesmo. Eles estão assim, aqui. O trabalho deles é sensacional. Eu sou suspeito para falar porque são dois grandes amigos e eu sempre falo que privilégio João Sena ter saído do Piauí, vindo para cá. Para quem não sabe, João Sena, funcionário aposentado do Banco Central. O trabalho que ele faz, no caso Sobradinho, é um trabalho voluntário, né? Começou sozinho. A Janete era atleta dele. Também, outra curiosidade, a Janete é advogada. Isso é muito legal. Janete, que era atleta do João Sena, Janete, que foi 7 vezes campeã do Troféu Brasil, campeã ibero-americana também da marcha atlética. Depois veio o Caio, mas nesse processo eu recebi há pouco, inclusive, do João Sena, um relatório onde o caso tem 397 medalhas de eventos nacionais e internacionais. Isso, não sei, acredito que não exista nenhuma equipe do mundo de marcha atlética, deixando claro, o caso tem como foco a marcha atlética, mas hoje nós temos campeões em provas de fundo, provas de velocidade, né? A equipe se ampliou muito. Então, é impossível, né, falar de marcha atlética sem eles, e como eu falei no início, esse Mundial em Brasília também é uma homenagem a esse legado. Nós estamos falando de legado de mais de 20 anos transformando vidas, né? Transformando vidas, apresentando o atletismo como uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação social. E eu sempre falo também que eu admiro muito o João Sena e a Janete, porque da mesma forma que eles estão nos Jogos Olímpicos como treinador, eles estão numa seleção de base, né? Como o caso forma muitos atletas, todos os anos, em várias oportunidades, eles são convocados e comparecem com a mesma vontade, com a mesma disposição, com o mesmo entusiasmo. Isso também é raro, isso é uma virtude fantástica da generosidade dessas duas pessoas, que além da competência técnica, tem eu acho que uma missão muito importante. Eles sabem do quão é importante, e muitas vezes o atletismo é a única oportunidade que essa criança tem de ter uma bolsa de estudo, de acessar uma universidade. Então, e é um trabalho que vem ampliando. Isso eu acho também fantástico. O Caio, o caso, ele amplia seus polos a cada ano. Então, meus agradecimentos também aos parceiros, ao governo do Distrito Federal, às loterias Caixa, que estão com o caso há muito tempo, e isso é muito importante. Mas por quê? Porque existem professores que levam isso na forma de missão. Você tem ídolos como o Caio, que inspira essas crianças a estarem no projeto, e hoje isso está em toda a Brasília. Hoje, não sei, o Caio pode confirmar, mas acredito que o caso trabalhe com, 300 crianças, né, em todo o Distrito Federal. Isso é fantástico e, mais uma vez, é um projeto social que ele tem como objetivo apresentar o esporte, mas o alto rendimento, no caso, ele é consequência. Sim. Ele acontece, isso é fato. Isso é algo fantástico, não eventualmente um vai chegar no alto rendimento, não. O volume de medalhas que o caso conquista desde os campeonatos brasileiros sub-16 até o Troféu Brasil, agora, o caso foi a 4ª equipe no Troféu Brasil, tinham mais de 200 equipes competindo, né? Isso é de uma grandeza, né? Isso é algo fantástico. Mas repito, isso nasceu do João Sena, que criou esse projeto, né? O João Sena voluntário, isso é importante se destacar, sempre buscando o apoio para outros, o apoio para que ele possa fazer o seu trabalho que ele faz na forma de missão,
A Gianete, a mesma coisa. Então isso é louvável, isso é de uma grandeza fantástica. Então, mais uma vez, o Mundial aqui também é uma homenagem, é um presente para eles, né? É um agradecimento por tudo que eles fazem, fazem e farão para o atletismo e para o esporte brasileiro. E também destacando que é muito importante, fazendo um link. O Caio começou também no projeto do Joaquim Cruz, né, que é um outro grande parceiro, um admirador, um fã, né, do João Senna e da Gianete Senna, e também estará conosco no Mundial de Marcha. Ah, que legal. A gente fez uma entrevista, inclusive, com ele recentemente, né, que foi a comemoração da medalha de 1984, né? Ele Isso. falou, já falou um pouquinho também sobre Los Angeles. No dia 6 de agosto comemorou-se 41 anos da medalha. Exatamente, a gente bateu um papo com ele. A gente tá falando muito na sigla CASO, mas você que tem interesse que seu filho faça atletismo, marcha, CASO significa Centro de Atletismo de Sobradinho. Esse é o nome do projeto que os pais do Caio, o João Senna e a Gianete tocam lá em Sobradinho, né, Parrinho? Exatamente. E o presidente falou dessa questão da homenagem, cara. Isso tudo aumenta a pressão, torna mais especial poder marchar numa competição que seus pais não tiveram oportunidade aqui na cidade, né? Isso torna o sentimento ainda mais especial? Torna especial, mas eu como atleta tenho que me blindar um pouco disso, desse peso, né? São 21 quilômetros, como outros 21 quilômetros, né? A gente aprende isso porque se a gente levar para a Olimpíada o valor e o peso que a Olimpíada você não dá duas passadas, né? Trava, né? Então, aqui da mesma forma, né? Fazer o que você está acostumado, o que você sabe fazer. Mas é claro que essa narrativa, né? Ela vai ganhando corpo e a gente fica muito feliz. Eu cresci nesse ambiente onde meu pai é treinador de atletismo, minha mãe é atleta. Minha mãe foi a 3 Copas do Mundo, que é o nome antigo do Mundial de Marcha por Equipe. Acho que Demille Vesidon, é assim que fala, 2098, Turim na Itália 2002, Nauburg 2004, La Coruña em 2006 ela não foi, e 2008 eu vou para minha primeira. Então sempre fez parte lá de casa, porque os melhores marcas dela eram nessas competições, né? O recorde brasileiro ela fez nesses Mundial de Marcha por Equipe. Então, eu era criança, que a gente ficava... Não tinha internet, nem stream para assistir, tinha que esperar a ligação dela para saber como é que foi o resultado. E é legal que a gente, hoje a Atlética dava de presente uma mochila lá, e meu irmão já falava, a mochila é minha, viu? E aí, quando ela chegava, eu ficava com ele com a mochila. E eu lembro de quando eu, em 2008, ganhei a minha primeira mochila lá, eu falei pra galera, esse aqui é do meu irmão, ele gosta dessas mochilas de Mundial de Marcha. E aí, poxa, anos depois, eu tenho a oportunidade, eu fiz 2 personal best em Mundial de Marcha, né, 2016 e 2014. E ano passado fomos nossa melhor colocação, fomos 5º, né? Chegamos ali a ficar muito perto da medalha, com a Viviane no revezamento, né, de maratona da marcha. E aí vem esse presente que é o Mundial em casa, né, com toda essa história. E eu fico muito feliz e emocionado, porque é um privilégio, né? Mundial de Marcha é um grande evento para a marcha atlética, e você poder participar, né, desse evento já é legal. Aí na sua casa, porque podia ser qualquer lugar do Brasil, e aí é em Brasília, no seu quintal, né, com toda... Eu vou ter que vir nos domingos aí treinar no Eixão, pegar ali a esplanada, pra eu... Volta e meia o pessoal vai te encontrar por ali. Vai, porque eu tô estudando percurso já com antecedência, né, esse é o privilégio, e você poder fazer parte da geração que tem isso, né, e eu fico muito feliz quando o presidente da confederação, conversei com o presidente do Comitê Olímpico também, e o da Federação de Brasília de Atletismo, todo mundo falando, não, é uma homenagem, né, pela essa medalha. Então saber que teve esse poder, né, e ter esse prazer de poder competir em casa, então eu fico muito feliz de fazer parte disso e poder competir. Eu gosto de competir, né, eu sou da parte do atleta, né, então eu tô muito feliz de poder estar ali
dando aquelas voltas ali, eu tenho certeza que 12 de abril de 2026 vai ser uma realização de um sonho. É que você passa você vai pra Olimpíada, né? Você é campeão brasileiro, medalha em Jogos Pan-Americanos, você ganha uma medalha, né? Campeonato Mundial, medalha nos Jogos Olímpicos e assim, o que pode vir mais? Pode vir um Mundial de Marcha na sua casa, né? Então isso é um prazer. Assim, Pertinho do aniversário de Brasília, né? Que é 21 de abril, né? Eu acho que essa era a ideia. Não dava pra colocar lá, né? Na semana, mas tá ali com Brasília, me mostraram o logo, né? E toda aquela beleza de Brasília, aquela arquitetura, conseguiram colocar. Então Brasília, né, tem tudo a ver. E eu acho que a população de Brasília tem descoberto aí, né, as atividades ao ar livre, a corrida de rua e a marcha atlética tem tudo a ver. Acho que vai ser bem bacana. A gente vai ter atletas de ponta aqui. Quais são as pistas que podem servir de treino? Vocês já fizeram esse mapeamento para o treinamento, ou o treinamento vai ser somente lá no percurso mesmo? Porque vai ser dia de rush na cidade, digamos assim, né? Não dá para usar a pista ali para... Mas dá, porque dias antes o local ele já vai ser fechado, né? Vai ser cercado exatamente para isso. Eu acredito que os atletas vão treinar, vão rodar também no Parque da Cidade, né? Porque a tendência é se utilizar, fazer o teste do piso mesmo, no local. Sim. E ali a gente tem uma altimetria pequena, o percurso vai ter uma altimetria de 5 metros, né, que é pouca coisa, mas com certeza os atletas vão treinar por ali. Com relação à pista, né, o que precisar, nós temos a pista da UNB, né, as duas pistas da UNB, né, vão servir de apoio, né, a UNB que acabou de inaugurar. Sim. E é importante destacar também, nós aqui em Brasília, hoje nós temos a única pista olímpica do Brasil, né, que é uma pista de 8 raias para competição, uma pista de 6 raias para aquecimento, né? Infelizmente, nós não temos outra pista no Brasil. Nós tínhamos a pista do Estádio Olímpico, né, que foi os Jogos Olímpicos no Engenhão, né, no Newton Santos, mas que hoje não é mais possível utilizar no atletismo porque colocaram grama sintética no campo de dentro e no campo de fora. Então, nós temos hoje no Brasil a única pista olímpica que permite alguma coisa. Nesse sentido, é a pista da UNB aqui em Brasília. Bacana. E o senhor planeja estar ali na pista ou vai ter algum camarotezinho? Quer encarar também esse desafio aí da marcha em Brasília? Não, eu costumo dizer, né, que eu estou presidente da CBAT, mas nas minhas veias circula sangue de atleta. E com certeza eu estarei, como eu estive em Paris, eu do lado do João Senna, do lado da Ju, com os filhos do Caio, um no pescoço, o outro no braço, assistindo na beira, no gradil. Eu não sou um cara de camarote, não. Eu sou torcedor, eu sou o cara do amendoim ali, né? De estar na beira, gritando, sentindo. A Janete não estará conosco, porque a Janete vai estar hidratando, né? Vai estar no posto de hidratação, com certeza, desesperada, né? Gritando mais que todos. A voz dela vai ser ouvida em todo o circuito. Isso mais com aquela acústica da esplanada. Isso é fato. Mas eu com certeza estarei na beira do gradil, gritando, torcendo, né, me emocionando e aproveitando cada segundo desse momento super especial. Caio, me conta uma história, pra te dar uma quebrada aqui, me conta uma história divertida da conquista da tua medalha de prata lá em Paris. Uma história assim que você não contou ainda. Divertida. Engraçada ali. A gente teve aquela curiosidade aqui sobre quantos passos, né, ele teria feito para poder alcançar a medalha. A gente até perguntou. No dia que a gente tava aqui, eu tava daqui, né? E o Danilo Queiroz e o Vitor Parrini lá em Paris. Eu falei assim, pergunta pra ele se ele marcou no relógio quantos passos ele... Eu não uso GPS no dia da prova. E aí a gente queria fazer uma matéria disso, né? Eu pensei a capa, tudo com os passos, sei lá, deu 20 mil passos, sei lá quantos... Aí eu falei assim, ele esqueceu de marcar. Eu não uso o GPS, né? Só uso o relógio cru mesmo ali. Mas conta uma história divertida aí de... Encontrou o Raí depois da prova, não foi? Paris foi muito forte ali. O cenário ajuda, eu acho que é legal a gente falar do cenário, com a Torre Eiffel ali, a ponte, né, o presidente? Teve agora, 1 ano depois da medalha, coincidentemente ele estava por lá, me mandou um vídeo e passou por baixo da ponte, né, com barco, muito legal. Eu quero fazer esse passeio também. Mas eu acho que foi muito emocionante, na verdade, né? Você tá ali com meus filhos, né, minha família. Tinha realmente um dos meninos tava aqui, eles são tudo ligados 220, eu sei como é que vocês seguraram ele na cacunda. Esse momento de a minha mãe
no posto de abastecimento, meu pai... Uma coisa engraçada, assim, eu saio na frente, né? Eu saio bem na frente, né? Lembra assim? Eu vi. E aí meu pai, calma, é uma estratégia que eu já tinha planejado e tal. Calma, cuidado. Aí o pelotão vai chegando, porque eu quero que eles fiquem mais rápido, porque a galera acha que eu tava muito mais rápido. Eu tava num ritmo normal, até acima do ritmo da média, que foi a prova. E aí eles começam a chegar, e aí eu vou deixando eles ficar ali na frente. Agora, já fiz minha parte, já consegui o ritmo que eu queria, fiquei mais atrás. Aí meu pai, não, mas tão atrás também não, vamos ver, decide, eu quero na frente, meu termo, fica aí. E no final eu falei, cara, eu não vou nem olhar pros meus pais agora, porque eles devem estar numa loucura. Só que eu tava bem, quando você tá bem, né, tudo flui, né? E aí eu falei, não vou olhar pros meus pais aqui não, que eu acho que a emoção tá lá perto. Então foi esses bastidores, assim, muito legal você encontrar os brasileiros, estavam em peso nessa Olimpíada, né? Eu acho que como a outra Olimpíada não tinha público, essa aqui a galera foi muito legal você ver tanto de brasileiro gritando, a energia que foi dessa medalha. Foi muito legal. Foi muito legal. E eu gostei muito, assim, dos atletas brasileiros também, quando para mim é muito marcante os outros atletas eu passando e eles gritando por mim, né? E eles estão, em vez de estar concentrados na prova deles, estavam torcendo pelo Brasil também. Isso foi uma energia muito bacana. Quando acabou ali, a gente passou na zona mista, né? Pude falar com meu pai pela primeira vez, falei com o presidente, com minha esposa, meus filhos. Então foi esses bastidores aí, foi muito bacana. Eu acho que eu voltei pra Vila 8 horas da noite, né? A prova foi de manhã, porque a gente ficou indo lá e muita coisa. Foi muito bacana. Tem a curiosidade que você não recebeu a medalha naquele dia, né? Não. Você foi receber no Stade de France depois. Né? Porque o atletismo, ele premia os seus atletas no estádio olímpico, né? E a marcha atlética abriu o atletismo nos Jogos Olímpicos e a primeira prova seria do atletismo de pista no outro dia. Aí não fazia sentido a gente ir lá pro estádio vazio, né? E aí isso é legal porque a gente recebe o mascote é diferente, né? Não é o que você compra na loja. Ele vem vestido com as cores da medalha, mais pesadinho, assim. Você recebe ele ali com o público que tá lá. E depois você vai pro Stade de France, que tá lotado. E é legal porque você vai curtindo a medalha por 2 dias, né? Até recebê-la. Então, foi muito bacana, assim. O estádio belíssimo, né? Muito legal. E isso é interessante também com relação ao estádio, a entrega ser no outro dia, porque, curiosamente, né, nem os familiares tinham acesso ao estádio. Nós tivemos que comprar o ingresso para o João Senna entrar no estádio para poder ver a entrega da medalha do Caio. Uma curiosidade, né? Uma coisa que no Brasil isso seria impensável, né? Mas não teve essa permissão. Nós tivemos que comprar os ingressos para entrar. Estávamos nós 3 lá. Curioso. E outra coisa com relação a Paris que eu coloco como um grande desafio, que em Brasília nós não teremos isso. O percurso em Paris era horrível, né? Era um L para começar, cheio de curvas, o piso ruim, né? Então teve um desafio a mais para os atletas, uma coisa que nos chamou muita atenção, né? Porque a gente vê o excesso de zelo da Ordem Atlética para se fazer qualquer prova, e em Paris, da Ordem Atlética e do Comitê Olímpico, né? Em Paris isso não aconteceu. O percurso da marcha realmente foi um percurso difícil, um percurso ruim, né? Tanto no desenho do percurso quanto no piso, né, Caio? Isso foi um desafio gigantesco, né, para os atletas, para os atletas que lá estavam se concentrar do começo ao fim, foi um desafio. E aquele dia amanheceu chuvoso, né? A prova foi adiada. Sim, isso foi difícil, né, Caio? Mas o Caio tem uma história legal das curiosidades que eu acho interessante, que é a história da maçã, Caio. Essa vale a pena contar. A história da maçã é de 2012, Londres 2012, na minha primeira Olimpíada, né? Essa história aí já repercutiu bastante. Mas o que acontece? Londres, a prova foi no Palácio de Buckingham, né? Então toda aquela burocracia ali, por causa que a rainha estaria lá, né? A bandeira dela lá, mostrando que ela chegava. Então a gente tinha que chegar às 11 horas da manhã, a prova era 4 horas da tarde. E aí o ônibus saía da vila mais cedo, então, poxa, que horas que a gente vai almoçar, né? Aí almocei o mais tarde que podia e tal, e o horário, você sabe como é que é o inglês com horário. Pô, cheguei lá, 11 horas, estávamos lá no Palácio de Buckingham, ali no percurso. E aí quando deu por volta ali de 2 horas da tarde, me deu fome, né? Tinha almoçado cedo, fome e tal. Aqui meninão, em vez de ligar para nutricionista ou para alguém, né? Ó, que você me aconselha, tô com fome. E tinha um camarim ali pros atletas, né? Quem faz isso aí não é nutricionista, né? Aí colocou banana, maçã e barra de cereal.
E eu lembro de ficar ali escolhendo, olhando e tal. E aí eu acho que vou pegar maçã, né? Porque, pô, maçã é a fruta mais elogiada que tem, né? Limpa as cordas vocais e tal, maçã e tal. Comemos 2 maçãs e acabei passando mal na prova, né? Vomitei a maçã a prova inteira. E eu lembro do meu pai falando, poxa, você estragou uma preparação olímpica toda por causa de uma maçã. E a nutricionista falou, Caio, a casca da maçã é indigesta. Então você comeu bastante ali. E aí começa a pancadaria da prova. O corpo vai fazer o quê? Faço a digestão ou eu regulo aqui. Jogou pra fora e aquilo foi me atrapalhando na prova. Terminei lá carregado numa cadeira de roda. E aí eu sempre brinco que só eu, Adão e Eva e Branca de Neve caímos no conto da maçã. Né? Essa é boa. Eu contava isso nas escolas quando eu era convidado, aí a criançada falou, ei tio, é por isso que eu não como maçã. Aí eu vou parar de contar essa história da maçã. Não, foi o tio que comeu na hora errada, a maçã não tem nada a ver. Então, essa é uma... São coisas que a gente gosta de contar o sucesso, igual estavam contando aqui de Paris, mas tem dias que a gente erra também, e essa aí custou uma Olimpíada, né? A Olimpíada de Londres. Agora, Caio, uma das declarações que eu jamais esqueci, sua, depois que você conquista a medalha de prata, foi você falando do período em que você ouviu muita chacota em relação à marcha, né? Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, nas ruas, durante os seus treinos. Você acha que isso acabou? Acha que a gente superou esse momento? E você acha também que essa vinda do Mundial de Marcha Atlética para o Distrito Federal significa grande vitória diante dessas chacotas, diante dessas piadas, né, de mau gosto que você ouviu durante tanto tempo? Da mesma forma que eu falei que se o Mundial de Marcha fosse daqui 4 anos, talvez a gente perdesse o time. Se fosse 8 anos, 10 anos atrás também não faria tanto sentido como agora. Quando eu falo da chacota e tudo, eu falo principalmente na zona mista dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Porque eu começo... Por incrível que pareça, na Olimpíada aqui. Né? Eu começo em 2007 a marchar e em 2016 eu tinha 9 anos de carreira, né? E todo dia eu era xingado. Todo dia. Desses 9 anos, eu não lembro de nenhum dia eu ser xingado. Minha mãe foi marchadora na década de 90, sofria essas mesmas piadas, com outro cunho, né? Porque era mulher, imagina. Então, quando eu até falo isso na entrevista de Paris, que o dia que eu escolhi ser marchador foi o dia que eu escolhi ser xingado e pra mim não teria mais problema, né? Porque eu sabia. E aí, você sabe que toda vez que você sair na rua, porque todas as experiências que eu tinha eram negativas, né? E quando eu falo isso no Rio, essa entrevista nasce num dia que eu vou treinar no Rio de Janeiro, numa quarta-feira nós vamos treinar no local da prova, no Recreio dos Bandeirantes. A gente foi fazer 18 quilômetros lá. E em Brasília, o xingamento era sempre no carro, né? No automóvel, né? Era pá! E o xingamento pá! Dava um susto assim na gente e você via assim. E no Rio de Janeiro lá... Mais que xingamento, era um preconceito mesmo. Preconceito, falta de respeito. Falta de respeito. Exatamente. Né? Falta de respeito, né? Pelo trabalho, né? E ali, no Rio de Janeiro, eu sou muito xingado. Naquele dia, lá na Olimpíada, com o espírito olímpico, com tudo acontecendo. E no Rio de Janeiro era na cara, assim, sabe? Era o pedestre, não era o cara no carro. E aí, naquela rodagem, eu falei, cara, se eu tiver a chance de falar na entrevista, eu vou falar. Porque não tem um dia que eu não fui xingado. E aqui foi talvez o dia que eu mais fui xingado. E isso me deu mais combustível. Mas quando eu chego do Rio... Por que eu tô falando tanto do Rio? Porque quando eu chego do Rio, vou treinar em Brasília, treino ali no Parque Jequitibá, eu não consegui treinar. Porque parava carro, pedia pra tirar foto, pessoas buzinando, pessoas falando, e foi muito positivo. Então é uma medalha que eu tenho que não tá nas prateleiras. Né? Eu sei que eu não mudei a cultura de uma sociedade, mas pelo menos o respeito, né? Porque quando você não gosta de um tipo de música, vamos, né? É o seu gosto, você não vai lá no show do cara tacar tomate, né? Você só não escuta. Então não dava pedindo pra ninguém amar a marcha atlética, né? Porque, poxa, imagina, eu faço em média de 25 km por dia. Então você chega na segunda-feira, nesse sol lindo de Brasília, subida e descida de Sobradinho, tá lá no quilômetro 15, aí passa um cara xingando, né? Isso é chato, porque todo dia você tem que conviver. E hoje, por que eu falo que essa medalha que eu tenho não tá nas prateleiras, mas eu gosto? A gente já chegou a ter 35 marchadores num momento só, de um treino, eu contei. E vendo eles à vontade, rindo, e a gente marchando, porque ali era o nosso lugar. Caramba, como vale a pena. Porque antes disso, antes do Rio, sair de
era treino, a gente chamava, e aí, você tá pronto pro teste de fogo? Qual é? Hoje você vai treinar na rua. Pô, passava na porta de uma escola, meu Deus. A buzina hoje é diferente, né, Caio? E aí nasceu até essa frase, porque teve um dia que o treino foi tão intenso de buzina, mas que foi pam, pam, e a gente nasceu essa frase. O som da buzina mudou, né? Não é mais pam, e não chegava mais pam, pam, vamos lá, campeão. E eu sempre falo, a galera de Sobradinho até é ousada, que às vezes ele passa lá, Caio, tá tirando os 2 pés do chão, hein, cuidado, tá correndo. Então é muito bacana isso. E aí, depois da medalha de Paris, que você é recebido com carro de bombeiro, e as pessoas estão ali no aeroporto, estão na rua te cumprimentando, isso é tão bacana, né? Porque o seu trabalho está sendo reconhecido. Eu entendo que às vezes não tem a marcha atlética, não chama tanta atenção como outros esportes, né? Quando a gente vai falar do judô, por exemplo, mas o primeiro medalhista olímpico do judô, quantos anos foi construído para chegar até hoje a gente falar? Eu sei de todo desse mercado ou desse cenário da marcha atlética, mas a gente queria o respeito, né? E aí eu acho que esse era o momento certo. Um mundial aqui, com a cidade, poxa, fui assistir um jogo do Brasília, né, do Caixa. Eu tava lá, se encontrou. Poxa, o cara me anunciou lá, botou na câmera, o ginásio levantou, me aplaudiu. Eu falei, que isso, cara? Aí você fala, poxa, que legal você ter um reconhecimento. E o brasileiro tem essa pegada diferente, porque como a gente não tem tanto a cultura do futebol enraizado, um time com tanto, né, os esportes olímpicos, ele abraça. Então, eu acho que esse mundial é um momento tão bacana da gente ter aqui, intrínseco, né, de Brasília, dessa população, porque eu já treinei no Parque da Cidade, já treinei no Lago Oeste, já treinei no Jequitibá, todos esses lugares, foi muito bacana. E aí você tem a chance de ir pro Parque Ibirapuera, eu já fui marchar na Orla da Barra, totalmente diferente. Então, o poder da medalha, eu acho que a galera de alguma forma começa a reconhecer, ver, ter empatia, fala, caramba, esse cara não tá brincando de rebolar e tal, é um trabalho, olha onde ele levou o Brasil. Então eu acho que o Mundial é o símbolo também disso tudo. Dá para ter um evento aqui, não teria sentido antes. E agora, com a população de alguma forma entendendo, abraçando, vai ser muito bacana. Tô curioso para ver se realmente vai ter muita gente, porque geralmente a gente viaja para alguns países, lotam, outros não. E eu quero que o Brasil tenha essa lembrança de que foi um lugar onde muita gente foi ali apoiar os atletas brasileiros. E para além do respeito, você sente que o interesse também aumentou? Então, eu acho que ainda muito cedo, porque a marcha atlética, o cara vai... Como é que o cara vira um marchador? Ele entra num espaço onde tem atletismo. E o treinador do atletismo vai olhando. É o cara que salta bem. Não, esse cara tem muita resistência. E aí descobre que ele é um fundista. E ele vai ver se ele tem a técnica da marcha. Ou vai correr 3.000 com obstáculo. Né? Ou vai fazer mais longas distâncias. E eu acho que nos Jogos da Juventude, né, foi um marco para mim, né, que eu fui chamado como padrinho em João Pessoa. E teve 2 baterias no masculino. Né? Lotou tanto que teve que ter 2 largadas e o final por tempo. Eu nunca tinha visto, eu já tinha visto no 800, 3.000 com obstáculo. Agora, isso na marcha atlética, então, eu acho que de alguma forma essa medalha encorajou essa molecada a querer fazer a marcha, que talvez não tinha, porque para lotar tão rápido, ali foi em outubro, né? A medalha em agosto, e encorajou também os profissionais que trabalham com atletismo a fazer a marcha atlética. Então, eu já vi esse interesse. Eu não vi, assim, escolinhas de marcha atlética espalhadas por aí, mas dentro do atletismo tem tido esse interesse. Muitas inscrições, o Troféu Brasil, que 1 ano depois da medalha, a gente via vários estados inscritos, que a gente precisa de ter pelo menos 6 ali, a gente viu. Teve uma dificuldade na largada do 35, porque outros atletas fizeram 20, não chegaram tão inteiro pro 35, mas você tá vendo que tá tendo esse crescimento, mas principalmente na categoria de base, que é onde que a gente quer ver mesmo, né? Então foi muito legal ver essas delegações do Brasil com a juventude aí com um bom número. Não é só chegar e marchar, né? Tem um vídeo legal que mostra isso, o seu vídeo com os jogadores do Leipzig, né? Sim. Aqui no Brasil, você coloca eles pra marchar e eles demonstram ali uma dificuldade, né? Não, eu achei que eles foram muito bem, viu? Porque eu queria ganhar com facilidade, eles deram um trabalho, eu sou um atleta também, né? E é uma caminhada, mas deu pra mostrar, assim, como o futebol chama muita atenção aqui no Brasil. A Puma fez essa proposta de a gente fazer a marcha atlética
ensinar para os alemães e depois jogar uma partida de golzinho ali, brasileiro, marchando, né? Então foi muito bacana juntar esses dois e é legal, porque o atleta vai descobrindo, né? E aí quando tem esse apoio moral, que a gente fala muito de apoio financeiro, mas quando tem esse apoio moral, né? Poxa, tem um medalhista, né? E a família começa a entender e vai permitindo, eu tenho certeza que a gente tem matéria-prima aqui, a gente sabe disso no Brasil e vai nascer aí novos grandes marchadores também, novinhos aí. E a categoria tá vindo legal, porque o Max tem, que é o segundo colocado no Troféu Brasil do ano passado, o terceiro esse ano. O Matheus, terceiro ano passado, segundo esse ano. Um é 32 anos, eu 34. O outro ali 25 anos. Temos a Gabriela Muniz com 23. A Viviane é de 93, né? Tem 32 anos. Então tá com essa galera aí vindo de várias faixas etárias. Então eu acho que aí vão ter que suportar a marcha atlética aí por um bom tempo. Tem a galera mais experiente, né? Eliana? A galera Não, então essa bagagem é muito legal, porque a Érica é 84, né? Que é medalhista em Mundial de Marcha. E a Nanai também é 84, né? E aí vem eu, que sou 91. Né? E tem outros marchadores de 87 também. Então tá uma galera aí que vai até a Gabi é de 2002, né? E aí temos um medalhista agora no Troféu Brasil no 35 mil metros, que é o Claubert, que também é do caso. Ele é 2005, né, pai? 2005. Então, poxa, imagina na mesma competição tem pessoal de 84 e 2005. É um encontro de gerações, né? E mais uma vez, a gente tem que registrar e enaltecer sempre a importância do João Sena, porque nós não tínhamos a marcha atlética no programa horário de jogos escolares, nem de jogos da juventude, e haviam pouquíssimos campeonatos estaduais com a marcha atlética. E com o trabalho do João Sena, nós conseguimos há 6 anos inserir nos jogos escolares. Então o JEBS passou a ser obrigatório a marcha atlética, e aí os estados que não se praticava a marcha atlética foram obrigados a apresentar a marcha atlética, e foi muito interessante também, porque o João Sena se colocou à disposição do Brasil inteiro de ensinar, de capacitar esses treinadores a trabalharem com a marcha atlética. Mais recentemente, há 3 anos, ela entrou nos Jogos da Juventude, também obrigatório, também por um trabalho do João Sena, uma provocação do João Sena no sentido de nós massificarmos a marcha atlética. E hoje então nós temos, né, nos Jogos Escolares, e não é uma prova, é uma das provas com o maior número de atletas inscritos. Jogos da Juventude, a mesma coisa. Aí já entra a importância, mais uma vez, do Caio. O ídolo estimula o jovem. Então aquela criança que começa, ele quer ser o Caio. Então isso é muito legal. Então o Brasil hoje está marchando, os campeonatos estaduais em todo o Brasil têm a marcha atlética no programa horário e, consequentemente, nós temos talento surgindo. Nós temos hoje medalhistas em campeonatos de base do Mato Grosso do Sul, onde a gente nunca imaginou, né, que teria. Manaus também. Né, no Amazonas, no Ceará. Né? E isso é muito legal. Então o potencial da marcha no Brasil é gigantesco e hoje ele está massificado. E nós temos certeza que o Mundial vai ser o grande divisor de águas para um novo momento da marcha atlética ainda melhor. Não, e acendemos a pira lá nos Jogos Escolares, exatamente, né, em Recife, eu marchando e 2 marchadores dos Jogos Escolares, e acendemos a pira lá. Então foi bem marcante, né? Porque não era só do atletismo. Sim. Os Jogos Escolares, todas as modalidades, e quem acendeu a pira foi a galera da marcha. Né? 8 mil atletas. E o que o tal do João Sena roda esse país, rapaz. Às vezes eu ligo pra ele e falo assim, eu tô aqui, não sei aonde, tô aqui. Cheio de menino, né, levando para as principais competições, ele e a esposa. Então, assim, isso é muito legal. Eu quero, a gente tá caminhando pro fim, eu quero te perguntar o seguinte, né, o brasiliense que vai acompanhar o Mundial de Marcha, ele quer saber, né, é preciso ingresso, não é preciso, vai ser livre, é só ir para a esplanada e assistir? Como é que funciona esse lado do ticket mesmo, do ingresso? Né? Terão vários locais da arena. Locais com ingresso, locais sem ingresso, áreas VIP. É um campeonato mundial. Isso. Né? Então vai ter para todo gosto. Ninguém só para o brasileiro já ir se preparando. Exatamente. Ninguém vai deixar de assistir ao evento por falta de ingresso. Né? Eu não sei quando começa essa comercialização, né? Mas isso será feito com absoluta certeza
certeza acessível para todos. Também esse evento vai ser transmitido para o mundo todo, isso é extremamente importante, mas como o Caio falou, nós queremos arena cheia, né? Nós queremos massificar, nós queremos as crianças, nós queremos toda a sociedade acompanhando, torcendo, vibrando, porque essa energia é extremamente positiva. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. E a respeito de arena, de público, Vlamir, vocês trabalham com alguma expectativa de público? Poxa, queremos pelo menos 15, 20. Existe uma meta de quantos levar? Não, isso está sendo trabalhado ainda, porque depende de um trabalho que envolve também a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. A gente está fazendo todas as avaliações de todo o espaço da arena, a questão da acessibilidade, né, como nós vamos poder colocar as arquibancadas. Então isso não está definido ainda, está sendo elaborado um projeto, porque como eu disse, antes de tudo, é a questão da segurança, né? Integridade física dos atletas, integridade física de quem está. É uma área de segurança também, né? Então nós temos que ter sempre esse cuidado. Mas acredito aí que nos próximos meses, próximos 2 meses, a gente já tem essa definição, né, de como vai ser a composição de todo esse público. Não, e como é ali perto do museu, né? Estamos em frente à rodoviária, né? Sim. Então, no final de semana, né? No domingo, né? Que dá o dia 12. Isso. É fantástico, né? Tanto que foi uma das coisas que a World Athletics gostou, né? De ter esse acesso muito mais fácil também, quem quiser ir de Plataforma carro. ali vai estar cheio de gente olhando. Vai ser Plataforma, VIP também, né? Vai ser bem bacana, né? E ali tem o setor hoteleiro norte, sul, delegacia, hospital, Torre. tudo aquilo ali encantou, né? Por causa da chamar a atenção, mas principalmente esse acesso. A gente vai ter um acesso muito fácil do transporte público, né? No domingo o transporte público é gratuito, né? Exato. E Mais a gente tem um case de sucesso, né? Recentemente Brasília recebeu a etapa de skate SLS. Fantástico. Também foi num domingo, de frente ali para lotado todos os dias, foi né? sucesso nos 2 dias. né? Caio, a gente está caminhando para o fim. Eu conversei com o Joaquim Cruz, né? E a gente bateu um papo sobre as medalhas dele. E ele mostrou uma certa tristeza com o legado de quando ele morava aqui. Ele falou assim, cara, quando eu ganhei a medalha, a gente conversou até depois que você conquistou a medalha, ele falou muito sobre você, sobre seus pais, sobre o projeto. E a gente conversando sobre o legado, ele falou assim, cara, uma das coisas que me deixou triste, assim, foi que quando eu ganhei a medalha, me fizeram um monte de promessa. Ele estava aqui em Brasília ainda. Promessa de pista, promessa disso, promessa daquilo. E aí o tempo passou, né? Promessa aqui do Distrito Federal mesmo. E o tempo passou e muita coisa não foi cumprida. Né? Eu quero, lógico que ainda é muito recente a conquista da sua medalha, acabou de fazer 1 ano, mas como você vê o impacto do teu legado na reforma do Augustinho Lima, na pista do Augustinho Lima, no gramado do Augustinho Lima, para o time Sobradinho, que é o time famoso aqui da cidade de futebol, e para a própria cidade, né? Para a segurança do atleta que treina ali, né? As margens da pista. Como é que está essa questão do legado, dessas promessas que foram feitas para melhoria diante do impacto da sua conquista? Então, esse assunto ele é complexo, né? Porque assim, o atletismo ele é um esporte barato de se fazer, né? O atleta, né? Calçado, não é igual o tênis e tal, mas fazer uma pista de atletismo é caro, né? Muito caro. Então a gente tem que Tanto que a gente só tem uma do UNB, né? Nós temos no Exército, temos do Bombeiro, temos no CF ali, né? A única com 2 pistas, a UNB é a única. Porque é um presente, né? A UNB ela é diferente de tudo, porque ela é uma grande pista e ainda tem 2 pistas, porque nos grandes eventos precisa da pista de aquecimento, né? Então não dá para fazer. Então, a Secretaria de Esporte, que é responsável hoje pelo estádio, né? Pelo Augustinho Lima, sempre foi uma parceira nossa. Então, sempre me questionaram, cara, essa pista tá com uma condição, nós temos que falar. Mas sempre foi uma parceira nossa. A Secretaria de Esporte do programa chamado Compete Brasília, por exemplo, onde eu fiz a marca, o índice que me classificou para os Jogos Olímpicos, foi com uma passagem aérea do Compete Brasília. Eu fui campeão do circuito mundial com passagens do Compete Brasília, né? Junto com a Olimpíada que me pontuou também, que aí é Comitê Olímpico e Confederação. Então, sempre foram parceiros. A gente tem que ser muito respeitoso, porque essa gestão pegou em 2022 a pista já estava prejudicada. Então, antes era da administração regional, né? Então, depois foi para a secretaria. E aí seria leviando da minha parte, chegar ali agora e falar, vamos ocupar alguém aqui, a secretaria. Né? E aí a secretaria sempre nos ajudou ali.
Primeiro ponto, se a gente tem uma reforma da pista antes da Olimpíada, né? Para quem sempre pergunta, nós não teríamos a pista para treinar para os Jogos Olímpicos. Segundo ponto, para fazer uma pista que custa milhões, não dá pra gente achar ali o dinheiro rápido, né? A gente tem que conseguir da maneira correta, né? E aí tem que abrir edital, tem que fazer tudo direitinho. Tivemos um problema no edital, né? Porque estava algumas diretrizes que não é recomendado pela Confederação, né, brasileira. E esse edital teve que passar por um ajuste, vai sair por agora, né? Tá abrindo o edital também pro campo, porque a nossa ideia é lutar pelo esporte. Ali a gente quer a pista, a gente quer o campo, a gente quer um estádio, né? Porque depois da Copa do Mundo de 2014, algumas regras do estádio mudaram. Então ele não recebe, tanto que o Sobradinho joga aqui em Defilê, né, no Paranoá. Então a gente tive conversa, né, com o secretário sobre isso, tá para corrigir esse edital. E aí concorre as empresas. Então a ideia é que em setembro já tenha um nome e de como vai fazer. E aí temos esse é o caminho que tá. E eu acho que vai ser bacana pro futuro, porque a ideia, né, da secretaria é fazer uma pista legal e que a população possa usar, porque isso é bacana. Porque depois que começam a pista nova, tem novas regras, né? E a gente sabe que pode chegar um dia que nem a gente entre, né? Porque é um espaço público, mas não é tão público assim. Então a ideia, né, dessa secretaria é deixar sistematizado algumas coisas para que a população também possa usar, né, da forma correta, porque tem várias regras, aí tem que educar a galera também em volta, porque não é só chegar e correr, né? Tem várias regras na pista de atletismo. Atletas de alta velocidade com sapatilha, se for atropelado, é melhor, é pior que ser atropelado por um patinete desse aí na ciclovia. Então, tem todas essas regras. Então, essa é a ideia de que a gente possa ter esse ambiente, que o futebol chegue ali também, porque aí é mais um lugar para a gente manter, lutar, porque a gente sabe que daqui 10, 15 anos, a nossa ideia nesse legado todo do Mundial e da marcha é que continue fazendo. Então, esse é o cenário da pista. Hoje, ela tá daquela maneira, não tá legal, né? Mas é porque agora está nesse fase final desse processo. Então é bem delicado até para o uso da população, porque o cara pode ir ali torcer o pé, né? O atleta, a gente já sabe ali onde é o buraco, e a gente também assumiu alguns termos de compromisso, né, para a gente continuar treinando, e tem projetos sociais que transformam vidas ali, e a gente tem pedaços que a gente pode usar. Então esse é o cenário hoje da nossa pista. Temos conversado com a secretaria a respeito disso. Então essa é a promessa, né? Eu sei que o Joaquim Cruz em 84 teve muitas promessas, mas, por exemplo, eu sou bolsa atleta da Secretaria de Esporte, né, bolsa atleta olímpica, que ela é feita por uma lei de 95 por conta de um medalhista que ganhou 2 medalhas olímpicas, né, uma de ouro e uma de prata, que é o Joaquim Cruz. Então, respinga até hoje, né? Respinga até hoje o que ele fez, e espero que o meu resultado também, ele por condições e, né, eu não sei nem como é que era o cenário do Brasil naquela época, precisou ir para os Estados Unidos. A gente sempre quis ficar aqui para que a gente pudesse lutar, né? Porque eu poderia representar outro clube ou outro país e ir embora. A gente quis ficar aqui, recebo menos por isso, mas eu acho que vai valer a pena lá na frente. E o primeiro eu acho que passa essa pista, a gente está em cima, né? E a secretaria tem conversado, é um desejo do governo, né? Do Distrito Federal, não só da secretaria, né? Então os recursos já tem, e eu acho que essa é a parte mais difícil. Então acho que vai sair legal. Se todo mundo pergunta da notícia, eu acho que a gente vai ter notícias aí em breve. Eu acho que no mês de agosto mesmo, sobre essa pista, pra gente poder até trazer campeonato pra cá, né, Vladimir? Com certeza. Que é o que a gente busca, né? Importante destacar também de legado, né? Esse ano o Distrito Federal começou muito bem. Pela primeira vez o Distrito Federal foi campeão brasileiro sub-18. Isso graças ao apoio da secretaria, que possibilitou o transporte para que todos os atletas fossem. O campeonato foi disputado em Cuiabá, né? Foi realmente histórico, um campeonato sempre dominado principalmente por equipes, pelas federações, por São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e dessa vez, né, de forma histórica, com um apoio gigantesco do caso, que foi o dos grandes vitoriosos, mas o Distrito Federal sagrou-se campeão brasileiro de atletismo sub-18. Isso mostra que tem muito trabalho sendo feito no Distrito Federal em todas as provas do atletismo, e como é um sub-18, a gente vê que a base vem muito forte, né? Isso que nos anima bastante. Legal. Parrini, vai lá. E por falar em trabalho, Caio, pra gente fechar, então estamos aí caminhando pro fim, queria que você comentasse um pouco do seu pós-Olimpíada, especificamente desse 2025, né? Você vem de quebra de recordes aí no Troféu Brasil, né? O seu desempenho no circuito mundial. Queria que você desse um resumo aí para quem não acompanhou o seu pós-Olimpíada.
Ó, primeira coisa, pra quem não acompanha, acompanhe, por favor. Precisamos do A seu vida do apoio. Caio não parou na medalha de prata. ele tá continuando. Talvez começou, né? Nós tivemos, assim, no final do ano, nós tínhamos nosso primeiro calendário, que é uma prova mais longa pra gente fazer o trabalho de base, e aí conseguimos o índice pro Campeonato Mundial de Tóquio no 35 km. Depois iniciamos a temporada com duas provas na Ásia e a primeira no Japão, a gente, recorde brasileiro, né? 1h17:37. Muito legal. O primeiro colocado bateu o recorde mundial, então é bom você estar nessas provas. Trabalhar pra gente estar nesse recorde também. Fomos pra China, fizemos 1h18. Depois fomos pro circuito europeu. Ganhamos uma etapa muito difícil, que é de Portugal. É uma etapa que é difícil, porque ela tem subida, tem descida, ela é diferente e a arbitragem sempre é muito rigorosa, então você tem que estar marchando bonito. Então você ganhar uma prova dela, né? A minha mãe, a gente citou aí meu pai e minha mãe é a treinadora da parte técnica, né? Então toda vez que nós vamos para lá, a gente vai muito bem treinado e com teste cardíaco um dia. E ali certinho conseguimos ganhamos do campeão europeu, que é campeão mundial também, que é um sueco. Fui para a Polônia esse ano, infelizmente eu tive influenza, fui para essa prova na raça, mas fomos prata, perdemos só para o japonês que é recordista mundial, então não é demérito nenhum. Depois fomos para a etapa da Espanha, fomos prata de novo, perdemos no finalzinho pro recordista mundial. A pessoa, só perdendo para ele, mas cada dia mais perto, né? Então isso é bom. E aí a última etapa aqui era o Troféu Brasil. A gente usa muito isso no início do ano, a Copa Brasil de marcha, como início da temporada, né? Aí a gente foi em São Paulo esse ano. Muito bom resultado. Conseguimos ser campeão brasileiro. E ali começa, né? Porque a gente vai pro Japão, Shen, depois volta pra cá, que a gente se testar, que essa é a ideia desse circuito mundial. Se testar, né? Vários tipos de maneiras, né? De jogar, com vários tipos de árbitros, adversários. E o Troféu Brasil é uma prova na pista, que é diferente, que a gente também quer se testar. Fomos muito bem ano passado, fizemos o primeiro da América do Sul a fazer abaixo de 1h20 e fomos para a Olimpíada fazer a preparação. E aí esse ano o calendário deu certinho para a gente fazer isso também, e a gente foi para o Troféu Brasil muito bem treinado, na mesma data da Olimpíada, então a gente sabia que tinha que chegar lá e assim, marcar o território, e aí somos o primeiro da América do Sul a fazer abaixo de 1h19. Então, nos dá muita confiança de que o trabalho está sendo bem feito. Vamos agora para a última etapa, com trabalhos na altitude e aclimatação no Japão para esse campeonato mundial. Então, foi essa temporada. Por isso que eu falei, quem está perdendo, não perca, porque é muito legal, porque aí nas redes sociais a gente posta, tem os links da competição. É legal a gente ter a torcida, né, e de todo mundo que está acompanhando. Então, foi esse ano, foi bem recheado. A gente gosta muito de competir, para realmente se testar, e eu acho que foi bem positivo. A gente quase não fala dos patrocinadores, né? Você é patrocinado pela Puma, não é isso? Isso. Caixa. Fala aí os seus outros patrocinadores. Então, a Puma e a Caixa, né, são nossos grandes parceiros, e também da Confederação, isso é muito legal, né? E a Caixa também é do Comitê Olímpico e Paralímpico. É do meu clube, então aí você vai falar de tudo que a Caixa representa. Não tem como eu falar de todos esses resultados que a gente contou aqui e não falar da Caixa, né? Ela faz parte da minha história. Começou no caso em 2011, não é isso, vai? 2011, o Joaquim Cruz fazia parte, né? Tinha um projeto que ajudava os clubes de Brasília, né? Um Instituto Joaquim Cruz, um calçado e tudo, e ele era da Caixa, indicou a gente para a Caixa. A partir dali começou aquela parceria, e a Caixa vem desenvolvendo, fazendo parte disso até hoje, até a medalha. Então ela tá antes, né? Tava ali durante a Olimpíada e agora também ajudando, então é muito bacana. E a Puma, né? Porque a gente sabe que material esportivo hoje é tecnologia, né? Então você tem que ter uma tecnologia de ponta. Eu já falei que eu faço média de 25 km por dia. Você sabe o tanto de calçado que eu gasto, então a Puma é essa parceira. Quantos você gasta assim, pô? Eu gasto 2 por mês. 2 tênis por mês, né? Estreou a Puma com recorde brasileiro. Já fizemos 2 recordes brasileiros e um sul-americano, né? Então o tênis combinou, né? Deu liga, né? Então muito bacana isso tudo. E tem uns parceiros também, né? Que a gente tem que ressaltar aqui de patrocínio. Comitê Olímpico e a Confederação Brasileira, né? Porque são parceiros que nos ajudam, que estão junto com a gente. Você é vinculado à aeronáutica, né? Eu sou sargento da Força Aérea Brasileira, que é um programa par, né, de alto rendimento, para ajudar. Esses são os pilares: Ministério do Esporte com a Bolsa Atleta, Confederação, Comitê Olímpico, par, né? E o clube,
né, que vem junto com o CBC, que é o, né, Confederação Brasileira de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes, né, que ajuda o nosso clube. Então vem a Caixa, esses são os pilares que fazem o esporte brasileiro, não é só o esporte do Caio, não. Que fazem o esporte brasileiro e que são esses parceiros. Fora fisioterapeuta, nutricionista, né, fisiologista, médico, que são o pessoal que não nos cobram a consulta. E são nossos verdadeiros patrocinadores também, né? Porque acreditam no nosso trabalho, doam o seu conhecimento, o seu tempo, sua hora no consultório. Então são essas pessoas que fazem... ninguém chega... Eu sempre falo isso, né, presidente? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E o Caio tem esses parceiros aí sempre ajudando, né? E é claro que lá é meu esporte individual, e aí eu tenho que dar aquelas 20 voltas e parece que eu tô sozinho, mas é muita gente envolvida para chegar lá, para acontecer, porque o esporte não é uma ciência exata, não dá para quantificar, não dá pra gente fazer tudo e saber que vem. Então é muita gente acreditando, suando e tendo fé também que na hora de tudo certo. Quero tocar um pouquinho no teu coração agora. Agosto é mês do Dia dos Pais. O que significa para você na sua vida, o João Sena e a Janete? Forte, hein? Meus pais... Meu pai sempre foi esse apaixonado por atletismo, que eu amei ver, lotar o carro dele de menino, estragar aquele carro. Eu tinha um amigo lá eu não gosto que conta essas histórias não, mas aqui no podcast é bom, né? Eu tinha um amigo que tinha uma BMW lá do departamento dele, ele tinha um Gol. E eu falava, pai, vocês ganham a mesma coisa? E ele fala, ganha. E ele falava assim, é porque ele não tem um Caio, Evan, que é o nome do meu irmão, e a Janete. Por isso que ele tem. E crescendo, a gente sabe que não foi o Caio, Evan e a Janete, foi o atletismo, né? Que fez ele ter um gol, porque ele gostava de bancar, dar passagem, fazer isso, e eu me apaixonei por esse trabalho. E eu brinco que a pista de atletismo, que a gente acabou de falar do Agostinho Lima, é minha segunda casa. A do meu pai é a primeira, né? Eu me apaixonei pelo atletismo visitando ele lá na primeira casa dele. E minha mãe sempre foi essa companheira, né? Que estava ali no meu lado. Meu pai trabalhando ali, de manhã, de tarde, de noite, professor, banco central, treinador. E minha mãe é aquela que estava sempre do lado ali, sabe? Aquela que o Caio quis ser jogador de futebol, né? Sonhava e tudo aquilo. E ela ali sempre... levava para os treinos, levava para natação, que me levava para a escola, que me buscava e ficava de recuperação na escola. Não vou deixar você reprovar, vamos ali na aula de reforço, e me levava para o reforço. E estudou comigo até um tempo, até uma hora que eu falei, já não tenho mais condição de conhecimento e emocional para te dar aula. Então esses são, né, hoje eu sendo pai, e aí você sabe quando nasce um filho, nasce um pai, e você vê que é muito amor envolvido. E em alguns momentos, 2 momentos da nossa carreira, um amigo deles aconselhou que eu fosse treinado por outros treinadores, né? Porque esse negócio de pai, né, sendo treinador, vai envolver, pode dar errado. E eles, com aquele amor de pai, falaram comigo, Caio, o que você acha? Será que não era melhor? Eu falei, poxa, mas se não for para ser vocês... porque eu já tive outros treinadores no futebol, eu quero com vocês. Eu procurei uma psicóloga na época, porque eu tinha medo dessa relação romper por causa do esporte, e ela falou, Caio, a sua força é seus pais, não se preocupe com isso. E realmente, no mundo de hoje, você ter 2 pessoas que te amam, que na hora de um contrato ou de um prêmio, de uma coisa, abrem mão para que o filho ganhe mais, para que ele possa voar mais, e ter pessoas que você confia, é fantástico. E meu pai, né, falando de Dia dos Pais, é esse cara que Deus quis que o filho eu caí de paraquedas na história dele, né? E Deus quis que o filho dele fosse o medalhista hoje, que eu acho que ele vai ter outros medalhistas olímpicos no projeto dele, fosse o primeiro medalhista olímpico, né, que pudesse estar somando. Então eu sou grato, o esporte me deu a oportunidade, sou um privilegiado de poder ter esses momentos todos aí, não ligando, pai, aconteceu isso, mano, eles estavam comigo, né? A gente já chorou muito de fracassos, abraçando um ao outro nesse mundo afora, mas também já nos abraçamos muito pelo sucesso. E eu acho que a parte mais emocionante da Olimpíada foi ir lá na minha mãe e falar, mãe, somos medalhistas olímpicos, e depois ir lá no meu pai e falar, pai, você não... Aí tá seu doutorado, toma medalha, seu trabalho é bom. Porque quando meu pai... alguns atletas às vezes trocam, né?
largava ele. Meu pai chegava em casa bem triste, aí conversando com a minha mãe, eu ouvia, e ele gostava de usar até um termo assim: fulano me abandonou. Fulano me abandonou. O que foi? Fulano trocou de treinador, vai pra outra equipe. Me abandonou. E eu sempre levava isso no meu coração, que eu não seria o cara que ia abandonar. Que ia ser a pior traição ainda, é o filho ainda. Né? Eu não, pai, eu sou o guardião do seu treinamento, eu vou provar que ele dá certo. Porque tem atletas que entram hoje em dia lá no clube e acham que o treino foi feito pro Caio. Mas não, quando eu cheguei já tava essas loucuras todas aí dele. Eu que me adaptei, fui treinando e fui aprendendo, porque eu confiava, e vale a pena. Quando você ganha uma medalha olímpica, assim, a medalha olímpica, ela tá aí, pai. Tira aí pra eu mostrar. Legal. Essa medalha olímpica. Eu quero até convidar vocês dois aqui, quero que vocês venham aqui dar uma palavrinha e dizer por que o Brasiliense tem que acompanhar o Mundial no ano que vem. Vem aqui no meu microfone aqui. Essa medalha olímpica, viu, só pra concluir, é um símbolo dessa história toda. Né, desses dois caras essas duas pessoas que... Viu aí, pessoal? Tá aqui. Olha aí a medalha. Como é que é a câmera aqui? Tá aí a medalha. Essa é a medalha olímpica que simboliza toda essa história. Que legal. Né, de um treinador apaixonado pelo atletismo. Minha mãe que fez essa loucura de escolher a marcha atlética, levou para nossa casa. E é o símbolo de toda essa história. E hoje a gente pode realizar um sonho, que é ter esse Mundial em casa. Né? Um sonho que é de família também, porque a gente ama a marcha atlética. E você poder começar seu trabalho aí em Brasília e trazer um Mundial de marcha. É porque a gente nem tem noção disso, né, meu amigo? Acho que daqui 30 anos a gente fala, cara, lembra daquela época? Olha o que aconteceu, olha o que teve aqui. Né? A marcha atlética no Brasil. E quando ninguém falava, né? Quantas vezes a gente parecia que era um músico tocando pra uma plateia vazia, não tinha chegado ninguém. E hoje a gente poder trazer um Mundial pra cá é realizar um sonho de estar tocando pra uma plateia lotada. Legal, sensacional. Vlamir, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Quero desejar sucesso, nada mais do que isso, né? Sucesso no Mundial de Marcha Atlética por equipes em 2026. Né, Parrini? E quero abrir para você fazer suas considerações finais, antes de eu bater um papo rapidinho aqui com os dois também. Muitíssimo obrigado, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço essa cobertura. Realmente, tenho certeza, será um evento histórico em todos os sentidos, um evento histórico para Brasília, receber esse Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipe. Atletas do mundo inteiro estarão aqui conhecendo, se encantando com Brasília, com o céu mais bonito do mundo, e tenho certeza, e sempre falo, né, sem colocar pressão, eu tenho certeza que o Brasil vai brilhar. Nós não estamos fazendo festa para outros, né? É uma oportunidade, eu tenho certeza que eles entendem isso, não é uma pressão, é uma grande oportunidade. A maioria dos atletas jamais tiveram seus familiares acompanhando num grande evento e terão essa oportunidade. Isso é algo mágico, isso é algo que vai ficar para a história. Eu quero aproveitar, inclusive, essa oportunidade de vocês e conversar, né? Solicitar ao empresariado de Brasília, procure se informar sobre o Caio, procure se informar sobre o caso. É extremamente importante que se apoie com patrocínios, né? O Caio falou dos apoios, não tem um patrocínio privado do Distrito Federal. Então eu faço um convite, conheçam o caso através das redes sociais, você consegue acessar tanto o projeto Caso Atletismo quanto o Caio. Hoje, através da lei de incentivo, é possível fazer, né, a doação de até 7%, né, do imposto devido pessoa física e até 2% pessoa jurídica. Então é importante, você que vai ter que recolher o seu imposto de qualquer forma, procure apoiar o esporte, principalmente o atletismo, Caio. Ao fazer isso, você vai estar oportunizando. O esporte é uma ferramenta fantástica de inclusão e transformação social, e você, empresário, pode ajudar a transformar vidas. Então é o convite que eu faço. Acompanhe o Mundial de Marcha, mas pense também, você pode fazer parte dessa história. Obrigado. Parrini. Agradecer a presença dos dois, né? O Vlamir, a gente já teve a oportunidade de conversar em outra ocasião, mas é sempre bom recebê-lo, ouvi-lo. As histórias do Caio, né, principalmente essas de bastidores aí, são sempre muito bacanas. Então, assim, agradecer. Essas de família são as mais emocionantes. Isso, agradecer, desejar sucesso também, sobretudo no Mundial que tá chegando aí, esse desafio novo no Japão. Então, obrigado por vocês terem abrilhantado o nosso podcast aqui hoje. Eu vou, antes da gente terminar, eu vou ceder o microfone aqui pro João Sena e pra Janete. Eles vão falar olhando para aquela câmera ali. Por que você não pode perder
o Mundial de Marcha Atlética em 2026. Vem cá, Janete, pode sentar aqui. Você vai falar. Eu sou meio suspeita para falar de Brasília porque eu sou brasiliense, nasci aqui, sou a primeira geração de brasilienses. Meus pais vieram para a construção dessa cidade e eu sou encantada por ela, amo de paixão e é um sonho mais do que realizado ver a marcha atlética brasileira em tão alto nível e aqui na nossa casa. Então você tem que ver, você tem que vir para você ver quanto a marcha atlética é linda, ainda mais sendo realizada em Brasília. Vai lá, João. Em 1984, o resultado da marcha no Troféu Brasil, quem ganhou com 1h30. O Caio, agora na pista, fez 2h18. 1h18. Então, você vai ver um recordista brasileiro lá, né, no Campeonato Mundial, e vai ver o mundo todo lá querendo pegar o Caio. Então, você não pode perder o negócio. Eu não vou perder. Se você perder, sinto muito, você está perdendo uma grande oportunidade de ver e de entender ao vivo o que é a marcha atlética. Tá o meu convite aí. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais a presença de vocês aí, a audiência de vocês. Agradeço ao Caio, agradeço ao João, Janete, agradeço também ao presidente Vladimir Campos. E não perca, 2026, 12 de abril, Mundial de Marcha Atlética por equipes. Um forte abraço, toco e me voe.